grávida, sozinha e sem nada. Até o chefe da máfia parar o carro e dizer: "Entra, você está segura comigo." Ninguém imagina o peso de uma frase até ela se tornar a única esperança no fim de um dia que parece não acabar nunca. Para Isadora Valentim, a sexta-feira amanheceu nublada, mas nada a preparou para o vendaval que viria. Era um clichê cruel. São Paulo chovia, o céu carregado de nuvens baixas, o trânsito engarrafado, buzinas impacientes. Isadora cruzava a portaria envidraçada do prédio de escritórios, os ombros curvados sob o peso de uma caixa com seus pertences, uma caneca lascada, agenda de capa azul, uma foto desbotada. O crachá pendia solto, inútil como ela. A chuva engrossou de repente, respingando no rosto já marcado por olheiras e incertezas. O guarda-chuva, esquecido na mesa do RH, era só mais um item perdido em meio a tantas perdas recentes. Isadora apertou o passo, tentando proteger a barriga de 6 meses com os braços. Cada gota era um lembrete. Grávida, sozinha, sem emprego, sem família por perto, sem ninguém esperando em casa. Os carros passavam velozes, salpicando água suja, indiferentes ao seu drama. O mundo parecia grande demais para quem tinha tão pouco. Isadora se sentia quase invisível, exceto pela barriga que crescia, reclamando espaço e futuro. O celular vibrava sem parar no fundo da bolsa, o nome de Leandro piscando na tela. Ela ignorava. Não queria ouvir mais desculpas, mais promessas vazias, mais pedidos de um homem que nunca esteve pronto para ser pai. A calçada escorregadia, o cheiro de terra molhada, o ronco distante dos ônibus. A cidade era um organismo pulsante, mas Isadora só sentia cansaço. Pensava em Teresa, única amiga verdadeira daquele escritório, mas sabia que a amiga também vivia atolada em problemas. "Se precisar, liga", Teresa dissera, mas Isadora sabia que até a lealdade mais forte tem limites. O apartamento que a esperava era um cubículo de paredes finas e contas empilhadas sobre a mesa. O aluguel atrasado, o leite vencido na geladeira, o som do vizinho discutindo no corredor. Ali, tudo era temporário, até a esperança. No 12º andar de uma torre envidraçada, Alessio Santoro observava a cidade de cima. O escritório era amplo, bem decorado, com móveis de linhas retas e quadros modernos. Mas havia um vazio ali dentro, um silêncio cortante, só interrompido pelo som da chuva batendo contra os vidros. Alessio estava de costas para a porta, mãos nos bolsos da calça de alfaiataria. O olhar fixo nas luzes distantes. Ninguém sabia ao certo o que se passava por trás daqueles olhos escuros, sempre atentos, sempre calculando. Nos corredores cochichavam sobre seu passado. Dono de restaurantes, empreiteiras, empresas de segurança, um homem de negócios, ou algo mais. Diziam que Alessio tinha amigos perigosos, que sua fortuna vinha de caminhos tortuosos, que era temido e respeitado em igual medida. Mas ali, sozinho, era apenas um homem cansado, lutando para manter o controle das próprias feridas. O relógio marcava quase 9 da noite, quando Isadora saiu do metrô, a caixa de papelão já desmanchando nas mãos. A chuva apertou de novo. Ela se abrigou sob a marquise de uma farmácia, encolhida, sentindo o corpo latejar. O estômago vazio, os pés inchados, a cabeça pesada de pensamentos. Um ônibus passou levantando uma onda de água que quase a atingiu. Isadora praguejou baixinho, lágrimas misturando-se à chuva. O celular tocou mais uma vez. A tela iluminou o rosto pálido. Leandro. Ela desligou sem pensar. O peito apertou. Medo, raiva, tristeza, tudo junto. Leandro era um fantasma do passado recente. O tipo de homem que prometia o mundo e sumia na primeira dificuldade. Quando soube da gravidez, hesitou. Depois desapareceu. Agora, insistia em ligar, como se pudesse consertar tudo com palavras vazias. Isadora atravessou a rua com cuidado, desviando de poças, tentando evitar os olhares curiosos. O bairro era de classe média, prédios antigos, pequenas lojas fechando as portas,
luzes amareladas nas sacadas. O frio da noite grudava na pele. Ela pensava em chegar em casa, tirar os sapatos, deitar e esquecer, pelo menos por algumas horas, que a vida estava despencando. Foi então que tudo aconteceu rápido demais. Um carro preto de vidros escurecidos surgiu numa curva, acelerando para escapar de um semáforo. Isadora não viu de onde veio, só sentiu o farol alto invadindo seus olhos, o som dos pneus freando em cima do asfalto molhado. O coração disparou. Instintivamente, protegeu a barriga. O carro parou a centímetros dela. O motorista desceu o vidro devagar. Um homem de terno escuro, cabelo impecável, barba por fazer, olhos intensos. Você está bem? A voz era grave, carregada de sotaque italiano, firme, mas preocupada. Isadora hesitou. O instinto mandou fugir, mas as pernas não obedeciam. Estou... Tentou responder, mas a voz saiu embargada. Ele desceu do carro sem pressa, abriu a porta do passageiro. Entre. Está chovendo demais, você vai se machucar, disse, o olhar fixo nos olhos dela. Ela olhou para o carro, para a rua vazia, para a caixa de papelão molhada em suas mãos. Pensou em recusar, em dizer que estava bem, mas o frio cortava, a solidão pesava. Não costumo aceitar carona de estranhos, murmurou num fio de voz. Ele sorriu, de um jeito triste, quase compreensivo. Às vezes um estranho pode ser o único a oferecer abrigo. Pelo menos hoje. Isadora hesitou. O rosto dele era desconhecido, mas havia algo franco, quase protetor em sua expressão. O carro de luxo destoava daquele cenário, mas naquele momento era um refúgio. Ela entrou devagar, segurando a caixa contra o peito. O cheiro do couro, a temperatura agradável, o som abafado da chuva criando uma bolha de silêncio. Ele fechou a porta com delicadeza, sentou-se ao volante, lançou um olhar de soslaio. Para onde posso levá-la? Perguntou, sem pressa. Isadora disse o endereço gaguejando, constrangida pelo próprio estado. O carro deslizou pelas ruas, luzes refletidas nas poças. O rádio tocando uma música instrumental suave. Por alguns minutos, só o som da cidade, o silêncio dos dois. Alessio olhou para ela rapidamente, avaliando sem julgar. Noite difícil? Arriscou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela sorriu de canto, amarga. Só mais uma. Ele assentiu, como quem entende mais do que diz. O carro parou em frente ao prédio dela. Isadora hesitou antes de sair. Por um instante, pensou em agradecer, mas as palavras travaram na garganta. Ele notou o embaraço, abriu o porta-luvas, tirou um cartão. Se precisar, me ligue. Meu nome é Alessio. Isadora pegou o cartão, leu o nome e sentiu um frio na espinha. Santoro. Já ouvira esse sobrenome antes. Nos jornais, nas conversas de bar, nas histórias sussurradas entre colegas. O chefe da máfia, diziam. O homem que resolvia tudo que ninguém ousava enfrentar. Ela desceu do carro, o coração acelerado. A chuva caía mais fraca agora, mas o frio era o mesmo. Subiu as escadas do edifício, entrou no apartamento escuro, largou a caixa sobre a mesa. O cartão de Alessio ficou entre os dedos, como um amuleto perigoso. No quarto, sentou-se na beira da cama, as luzes da rua filtrando-se pela janela. O rosto de Alessio voltou à mente, insistente. Quem era aquele homem de verdade? Por que se importara com ela? O celular vibrou de novo. Outra ligação perdida de Leandro. Isadora silenciou o aparelho. Se encolheu na cama, abraçando a barriga. O bebê se mexeu, suave, como se dissesse, ainda estamos aqui. Na outra ponta da cidade, Alessio Santoro olhava o próprio reflexo na janela de seu escritório. O celular em cima da mesa, várias mensagens não lidas. O nome dela, Isadora Valentim, ecoava na memória. Havia algo naquela mulher, algo que o fazia querer protegê-la, mesmo sem saber por quê. A noite enchia a cidade de sombras e promessas. 2 desconhecidos, 2 vidas quebradas, unidas pelo acaso. O destino, em São Paulo, se veste de chuva, silêncio e segredos. E ali, no escuro, Isadora se perguntava, de onde viria a próxima esperança? E se aceitar a ajuda de um estranho for o único caminho para recomeçar? As ruas da cidade não dormem. Os segredos também não.
O silêncio dentro do carro de Alessio era denso, cortado apenas pelo som das gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Isadora olhava para as mãos, os dedos trêmulos apoiados sobre a barriga. O volante de couro, o painel iluminado, tudo ao redor gritava um luxo distante da vida dela. E ainda assim, naquele instante, era o lugar mais seguro que já conhecera em semanas. Alessio dirigia devagar, os olhos atentos à rua, mas de vez em quando lançava um olhar discreto para Isadora. Seu rosto era uma máscara de tranquilidade, mas a tensão em seus ombros o traía. Ele percebeu o olhar dela, perdido, desconfiado, e tentou suavizar a voz. Não precisa se preocupar. A frase veio baixa, quase um sussurro. Só quero garantir que você chegue bem em casa. Isadora hesitou. As palavras do estranho ecoavam forte. Você está segura comigo. Ela não sabia se podia acreditar. No rádio, quase desligado, uma música romântica tocava baixinho, como uma trilha de ironia para aquele momento. O carro cortava as ruas do bairro residencial, passando por casas com luzes acesas, famílias reunidas no jantar. Dentro do automóvel, só o vazio. Meu apartamento fica naquela direção. Ela apontou, a voz falha, quase esperando que ele se irritasse, que mostrasse algum sinal de impaciência. Mas Alessio apenas assentiu, sem exigir nada. Seu prédio é seguro? Perguntou suave, mas com uma firmeza que não admitia mentira. Ela fez que sim, embora soubesse que a portaria era mais simbólica que funcional. O carro parou em frente ao edifício baixo, de fachada envelhecida. O contraste entre o carro de luxo e o prédio era gritante. Isadora sentiu o olhar de uma vizinha, espiando atrás da cortina da sala. Obrigada. Ela começou, mas Alessio a interrompeu com um gesto calmo. Espere. Ele abriu a porta do carro, rodeou o veículo e segurou o guarda-chuva sobre a cabeça dela. Andaram juntos até a portaria. Você vai conseguir entrar sozinha? Isadora olhou para cima, o rosto molhado de chuva e ansiedade. O gesto de proteção era inesperado demais para não despertar receio. Consigo, sim. A chave quase caiu da mão dela, mas Alessio a amparou sem dizer nada. O porteiro dormia, como sempre. Ela entrou no saguão e olhou para trás. Ele ainda estava lá, parado, o olhar fixo nela. Isadora subiu os 3 lances de escada devagar, sentindo o peso do dia e do futuro. No pequeno apartamento, o cheiro de café velho e o tilintar de mensagens não lidas no celular. Sentou-se no sofá encostando a testa nos joelhos. Uma parte de si queria chorar. Outra só queria dormir e acordar num lugar melhor. O telefone tocou. Era Teresa. A amiga falava rápido, preocupada, perguntando como ela estava, se precisava de alguma coisa. Estou bem, Tê, só cansada. Vou tentar descansar um pouco. Qualquer coisa me chama. Sério. Não faz nada sozinha, ouviu? Isadora sorriu, sem força. Desligou e encarou o teto. O bebê chutou como se sentisse tudo. No mesmo instante, uma notificação. Mensagem de Leandro. O nome fez o estômago dela se revirar. Preciso falar com você, urgente. Ela ignorou, mas a ansiedade ficou. O passado insistia em persegui-la, mesmo quando ela só queria recomeçar. A chuva não cessava. O som das gotas no vidro era quase reconfortante. Mas logo, outro toque. Alguém batendo a porta. Isadora gelou. Olhou pelo olho mágico. Era Alessio. O coração dela disparou. Desculpe incomodar. Ele falava baixo. Você esqueceu isso no carro. Ele estendeu a caixa de papelão com os pertences dela do trabalho. Fotos antigas, uma caneca com o nome dela, papéis amassados. Ela nem tinha notado a falta. Obrigada, disse, sem saber para onde olhar. Ele hesitou na porta. Eu sei que é estranho. Alessio começou, a voz carregada de uma sinceridade rara. Mas, se precisar de qualquer coisa, se sentir medo, pode me ligar. Isadora sentiu uma pontada de desconfiança. Por que um homem como aquele, famoso por negócios obscuros, se importaria com ela? Não precisa de verdade. Vou ficar bem. Ele assentiu.
Mas antes de ir, perguntou: tem comida em casa? Ela hesitou. Era difícil admitir. Tenho, sim, mentiu. Alessio percebeu, mas não insistiu. Só sorriu, um sorriso triste, e se despediu. Quando a porta fechou, Isadora sentiu o peso de um segredo no ar. Havia algo naquele homem que a intrigava, mesmo sem confiar nele. A noite passou devagar. Isadora virou de um lado para o outro, ouvindo sons da rua, sirenes distantes, buzinas. O bebê parecia inquieto também. No escuro, ela pensou em tudo o que perdera: o emprego, a estabilidade, o amor, a confiança nas pessoas. Cada memória vinha misturada ao medo do futuro. De manhã, antes do sol nascer, o celular tocou. Era Leandro. Preciso te ver. A voz dele estava urgente, nervosa. Não é só sobre dinheiro. Estou em apuros. Isadora sentiu a raiva subir. Ele some por meses. Não quer saber do filho e agora aparece pedindo ajuda. Leandro, eu não tenho dinheiro. Mal consigo pagar o aluguel. Por favor, Isa. Eles vão atrás de você também. Preciso resolver isso. O coração dela disparou. Do que você está falando? Me encontra no café da esquina às 8. Por favor. A ligação caiu. Isadora sentou na beira da cama, sentindo a respiração falhar. O que mais faltava acontecer? No café, o cheiro de pão fresco e café forte não foi suficiente para acalmar Isadora. Leandro já estava lá. Magro, olheiras profundas, o rosto marcado pelo medo. Ele parecia um estranho. Preciso de dinheiro, Isa. Ele foi direto, sem rodeios. Eles disseram que vão atrás de você e do bebê se eu não pagar. Ela apertou a xícara entre as mãos. Quem são eles? Leandro desviou o olhar. Gente perigosa, Isa, eu não queria, mas... Me envolvi com pessoas erradas. Eles sabem tudo sobre você. O mundo pareceu girar. Isadora sentiu a mão suar frio. Eu não tenho nada, Leandro. Você me deixou sozinha, lembra? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, mas eu... Sinto muito. Só preciso de tempo. Ela se levantou, o corpo trêmulo. Não me procura mais. E não coloque o nosso filho em risco. Saiu do café sentindo as pernas bambas. A rua parecia girar. O céu estava cinza, a cidade apressada. E ela ali, mais perdida que nunca. De volta ao apartamento, Isadora ligou para Teresa contando tudo. A amiga ouviu em silêncio. Isso é sério, Isa. Você não pode ficar sozinha. Por que não aceita a ajuda do Alessio, pelo menos até as coisas melhorarem? Isadora hesitou. Eu mal conheço ele, Tê. Dizem que ele é perigoso, envolvido com coisa errada. Mas ele foi respeitoso. Te protegeu, não foi? Insistiu Teresa. E você está exausta. Pensa no bebê. Isadora olhou para a barriga. Uma lágrima escorreu. Eu só queria uma vida normal. Só isso. Às vezes, a vida obriga a gente a aceitar ajuda de onde menos espera, Isa. Teresa suspirou. Não carrega tudo sozinha, por favor. A ligação ficou muda, cada uma presa aos próprios pensamentos. Horas depois, alguém tocou a campainha. Isadora espiou. Era Alessio, outra vez. Dessa vez ele trazia uma sacola com comida. Não precisa agradecer, disse oferecendo um sorriso tímido. Só quero que você fique bem. Você e seu filho. Ela não conseguiu recusar. Alessio entrou, olhou ao redor. O apartamento era pequeno, mas limpo. O cheiro de comida aquecida logo preencheu o ar. Você tem família aqui? Perguntou, sentando-se à mesa. Isadora balançou a cabeça. Ninguém. Minha mãe foi para o interior, perdi contato com meu pai faz anos. Alessio ficou em silêncio. Eu também não tenho muita gente. Perdi meus pais cedo. Ele não aprofundou, mas o olhar escureceu. Por um instante, compartilham uma solidão parecida, mesmo de mundos tão diferentes. Ela quis perguntar mais, mas o celular vibrou de novo. Mensagem de Leandro. Eles estão vindo. Cuidado. Ela empalideceu, largou o telefone. Alessio percebeu. Aconteceu alguma coisa? Isadora sentiu vontade de contar tudo, mas o medo era maior. Não, só problemas com o pai do bebê. Ele não insistiu, mas o olhar dele mudou, mais atento, mais protetor. No corredor, vizinhos cochichavam.
olhares julgadores. O carro de Alessio na porta do prédio chamava a atenção. Uma senhora sussurrou para outra: "Está vendo? Essa moça já perdeu a vergonha." Isadora ouviu, sentiu a pele queimar. Mas não respondeu. Precisava de força para coisas maiores. Alessio percebeu o desconforto dela. "Se quiser, pode ficar num dos meus apartamentos por uns dias, só até as coisas esfriarem." Isadora quase recusou, mas o medo era mais forte que o orgulho. "Não sei. Eu não quero me envolver em problemas." O olhar de Alessio ficou sério. "Olha, não vou mentir. Ouvi muitos boatos sobre mim, mas às vezes as pessoas só enxergam o que querem. Eu só quero ajudar." A sinceridade daquele momento desarmou Isadora. Ela não sabia o que fazer. Aceitar parecia perigoso. Recusar parecia impossível. Naquela noite, Alessio foi embora, mas antes de sair olhou para ela com firmeza. "Qualquer coisa, me liga. Não importa a hora." Isadora fechou a porta e se encostou nela, sentindo o corpo inteiro tremer. Pela janela, viu Alessio atender ao telefone, a expressão mudar de imediato. A voz, antes tranquila, agora era grave, quase ameaçadora. "Não se preocupe, vou proteger você." O coração de Isadora disparou. Ela não sabia se sentia medo ou gratidão. Só sabia que o mundo estava prestes a mudar. De novo. Se você também ficou com o coração acelerado, querendo saber o que vai acontecer com Isadora e Alessio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você acompanha cada capítulo desta história cheia de segredos, reviravoltas e emoções. O próximo episódio vai te surpreender. Grávida, sozinha e sem nada. Até o chefe da máfia parar o carro e dizer: "Entra, você está segura comigo." A frase ecoou na mente de Isadora, como se fizesse parte de outro universo, onde milagres acontecem e estranhos são anjos disfarçados. Mas ali no banco de couro macio do carro de Alessio Santoro, o cheiro de gasolina e perfume caro misturado não deixava esquecer. A realidade era dura, cortante, e os milagres tinham sempre um preço. Os dias seguintes se passaram num ritmo estranho, como se o tempo tivesse desacelerado só para ela. O apartamento temporário onde Alessio a instalou era claro, limpo, mas impessoal. Ele ligava toda manhã. Às vezes aparecia à noite trazendo comida de restaurantes caros, perguntas gentis, olhos atentos demais. Isadora se sentia um pouco prisioneira, um pouco protegida. Naquela tarde, o céu de São Paulo parecia pesado, prometendo mais chuva. Isadora estava sentada à mesa da cozinha, as pernas inchadas apoiadas numa cadeira, tentando organizar documentos para a entrevista de emprego que Teresa arranjara. O telefone tocou. Era Leandro. Ela hesitou, a mão tremendo, mas atendeu. "Isadora, eu preciso falar com você, agora." A voz dele estava urgente, rouca, como se tivesse passado a noite bebendo ou chorando, ou ambos. "O que foi, Leandro?" Ela tentou soar forte, mas a voz vacilou. "Eu não tenho para onde ir. Eles estão atrás de mim. Eu sei que você tá com aquele cara, o Santoro. Ele pode ajudar a gente, Isa. Fala com ele." O sangue gelou nas veias de Isadora. Ela olhou pela janela, a cidade pulsando indiferente, e sentiu o bebê mexer, uma fisgada de medo e amor. "Eu não devo nada para você, Leandro. Você me deixou sozinha." A voz saiu mais baixa do que gostaria. "Ele vai te abandonar também, Isa. Gente assim só ajuda quem pode pagar." Leandro desligou na cara dela. Isadora ficou ali, olhando para o vazio, o telefone ainda na mão. O barulho da porta se abrindo a fez sobressaltar. Alessio entrou, terno, impecável, expressão dura. Ele parecia maior do que nunca, quase intimidante. Mas havia algo nos olhos dele.
uma urgência contida. Já quem era? Perguntou direto. Ela hesitou, então mentiu. Era a Teresa. Queria saber se eu precisava de alguma coisa. Alessio não se convenceu, mas não insistiu. Ele se aproximou, puxou uma cadeira, sentou-se diante dela. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que nunca disseram. Você confia em mim, Isadora? A pergunta soou quase como um desafio. Ela respirou fundo, encarou os olhos escuros dele. Queria dizer sim, mas não tinha certeza. Não sabia quem ele era de verdade. O que sabia é que, pela primeira vez em meses, não sentia medo ao lado dele. Eu não sei, respondeu honesta. Mas não tenho muitas opções. Alessio assentiu, um sorriso torto escapando no canto da boca. Ele colocou a mão sobre a dela, com delicadeza surpreendente. Eu prometo. Você está segura comigo, mas preciso que confie em mim agora. A voz dele era grave, quase um sussurro. Naquela noite, Isadora mal dormiu. Sonhou com carros correndo na chuva, vultos escuros, gritos abafados. Acordou várias vezes, o coração disparado, as mãos sobre a barriga, tentando proteger o bebê de um perigo que ela não sabia nomear. Pela manhã, Teresa apareceu com um café na mão e o olhar preocupado. Você está pálida, Isa. Dormiu mal de novo? Isadora assentiu, passando os dedos pelo cabelo desgrenhado. O telefone tocou de novo. Um número desconhecido. Alô? Isa, é sério. Eles estão vindo atrás de mim. Você precisa me ajudar. Era Leandro de novo, a voz mais desesperada. Se eu sumir, é culpa sua. Antes que Isadora pudesse responder, Alessio adentrou o cômodo, a expressão sombria. Ele tomou o telefone das mãos de Isadora, apertou o botão de desligar sem dizer uma palavra. Não deixe ele te manipular. O tom era mais duro do que de costume. Você não entende, Alessio. Ele é o pai do meu filho. Alessio ficou em silêncio, o maxilar tenso. Por um instante pareceu vulnerável, como se as palavras de Isadora o tivessem atingido de um jeito que ela não podia imaginar. Eu entendo mais do que você pensa, Isadora. E saiu batendo a porta atrás de si. Isadora sentiu o peso daquela frase. Havia algo não dito ali, um segredo que Alessio escondia, talvez tão doloroso quanto o dela. Horas depois, Teresa voltou para o trabalho e Isadora ficou sozinha, ouvindo o barulho da cidade. O telefone tocou de novo. Era Leandro, insistente. Ela não atendeu. Não podia. Não queria mais ser sugada para aquele buraco de culpa e medo. Pouco depois, alguém bateu à porta. Isadora levou um susto, o coração disparado. Abriu devagar, com um fio de esperança de ver Teresa. Mas era um homem desconhecido, terno escuro, olhar frio. Isadora Valentim? O tom era seco. Ela assentiu, a garganta seca. O senhor Santoro pediu que viesse buscá-la. É perigoso ficar aqui. Isadora sentiu um calafrio. Pegou a bolsa, o casaco, saiu sem olhar para trás. O homem a conduziu até um carro preto, vidros escurecidos. O trajeto foi silencioso, tenso. Ela percebeu que estavam indo para o centro, um bairro movimentado, mas o carro entrou numa garagem privativa. Alessio estava lá esperando, o rosto fechado. Precisamos conversar. Ele a levou até um escritório amplo, paredes de vidro, vista para a cidade. Fechou a porta, sentou-se à frente dela. Isadora, preciso ser honesto com você. Ele respirou fundo, os olhos brilhando de tensão. O Leandro não está apenas devendo dinheiro para pessoas perigosas. Ele roubou de mim. Roubou dos meus negócios. O chão pareceu sumir sob os pés de Isadora. Como assim? A voz dela era um sussurro. O Leandro se envolveu com gente errada. Ele tentou usar seu nome, seus documentos, para desviar dinheiro do meu escritório. Descobri ontem. Agora ele está tentando te envolver para escapar. A revelação caiu como uma bomba. Isadora sentiu o mundo girar. Por quê? Por que ele faria isso comigo? Alessio se aproximou, abaixou-se até ficar na altura dela. Porque ele sabe que você é boa, que você vai tentar salvá-lo. Mas agora, Isadora, você precisa pensar em você e no seu filho. Ela começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo silenciosas. Não sabia mais em quem confiar, o que pensar.
Você vai me entregar para a polícia? Perguntou, a voz trêmula. Alessio balançou a cabeça. Não, eu quero te proteger, mas preciso que você me diga tudo o que sabe sobre o Leandro. Tudo. Isadora respirou fundo e enxugou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar nele. Contou tudo. Das ligações, dos pedidos de dinheiro, das ameaças veladas. Alessio ouviu em silêncio, o rosto impassível, mas os olhos atentos. Quando terminou, ele pegou o telefone, ligou para alguém. Mantenham vigilância. Ninguém encosta nela, nem no bebê. A voz era firme, inquestionável. Isadora sentiu um alívio estranho, misturado com medo. Sabia que estava entrando num mundo perigoso, mas também sabia que sozinha não conseguiria sair dali. Naquela noite, Alessio a levou para jantar num restaurante discreto. O clima estava estranho, pesado. Ele tentou aliviar a tensão com conversas leves, mas Isadora tinha dificuldade de sorrir. Você deve me odiar agora, disse Alessio baixinho. Não odeio. Só não entendo por que está fazendo tudo isso por mim. Alessio ficou em silêncio, olhando para o prato intocado. Depois ergueu o olhar, firme nos olhos dela. Porque eu já perdi uma família antes. Não quero perder de novo. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Isadora quis perguntar mais, mas sentiu que não era o momento. Havia coisas que precisavam de tempo para serem ditas. De volta ao apartamento, Isadora sentou-se na cama olhando para a cidade iluminada. O telefone vibrou. Uma mensagem de Leandro. Se não me ajudar, vou contar tudo para a polícia. Você está envolvida agora. O medo apertou o peito dela, uma angústia sufocante. Mostrou a mensagem para Alessio, que leu em silêncio. Ele está blefando, mas precisamos resolver isso de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Alessio saiu cedo, deixando Isadora sob a proteção de um segurança discreto. Ela tentou ligar para Teresa, mas a amiga não atendeu. O tempo parecia não passar. No fim da tarde, Alessio voltou, tenso, o rosto cansado. Sentou-se ao lado de Isadora, pegou as mãos dela entre as dele. O Leandro foi encontrado. Está com a polícia. Tentou fugir, mas foi pego com documentos falsos. Você está livre dele, Isadora. Ela chorou, mas dessa vez de alívio. O peso que carregava nos ombros parecia finalmente ter diminuído. E agora? Perguntou, a voz embargada. Alessio sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Agora, você pode recomeçar. E eu posso tentar fazer parte disso, se você deixar. A revelação final era simples, mas carregada de tudo o que ela precisava ouvir. Estava segura, estava livre e não estava mais sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora sentiu esperança. O passado ainda doía, mas o futuro parecia possível. E naquele instante, entre lágrimas e promessas silenciosas, ela soube. Tudo mudaria dali em diante. A primeira luz da manhã invadiu o pequeno apartamento, atravessando as cortinas encardidas e desenhando linhas douradas no rosto de Isadora. Ela estava acordada há horas, sentada à mesa, mãos pousadas sobre a barriga, sentindo os suaves movimentos do bebê. Desde a última noite, o mundo parecia suspenso. Tudo que ela conhecia, tudo que temia, tudo que precisava enfrentar, estava prestes a se definir. O telefone vibrou sobre a mesa. Um nome iluminou a tela. Alessio. Ela hesitou por um segundo, mas atendeu. Dormiu bem? A voz dele era mais suave do que de costume, quase calorosa. Não muito, Isadora respondeu, a sinceridade escapando antes que pudesse filtrar as palavras. Eu fiquei pensando em tudo. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Depois Alessio disse: hoje é o dia. Vou resolver isso. Você não precisa se preocupar com mais nada. Ela queria acreditar, mas o medo e a esperança travavam uma batalha silenciosa dentro dela. De onde viria a solução?
Seria seguro confiar em alguém com fama de mafioso? Mas, ao mesmo tempo, Alessio era o único que olhara para ela sem julgamento, que oferecera abrigo, comida e, ainda que de forma tortuosa, um tipo de paz. Horas depois, a campainha tocou. Isadora abriu a porta devagar, o coração disparado, e deu de cara com Teresa. Não consegui ficar longe, Teresa disse, entrando apressada, os olhos preocupados. Está tudo bem? Você parece pálida. Isadora sorriu, tocada com o carinho da amiga. Hoje vai ser um dia importante. Ela não explicou nada, nem precisava. Teresa apenas a abraçou silenciosa, deixando que aquele gesto dissesse tudo o que palavras não podiam. Pouco depois do meio-dia, Alessio apareceu. Estava diferente daquela noite na chuva. O olhar menos sombrio, o terno impecável substituído por uma camisa de linho, mangas dobradas. Parecia alguém comum, não o homem de quem todos cochichavam pelo bairro. Ele entrou, olhou para Isadora e depois para Teresa, como se fizesse questão de reconhecer a importância da amiga. Então, com gentileza, se dirigiu à mesa. Isadora, eu preciso que você confie em mim, pelo menos por hoje. Vou resolver a situação do Leandro. Depois disso, sua vida volta a ser sua. Ela assentiu, sentindo um nó na garganta. Teresa a olhou de relance, tentando decifrar o mistério, mas não fez perguntas. Alessio pegou o telefone, discou rápido e, em poucos minutos, estava conversando com alguém do outro lado da linha. A conversa foi rápida, direta, pontuada por frases curtas e certeiras. Ele desligou e olhou para Isadora. Já está feito. Leandro não vai mais te procurar. Nem ele, nem ninguém. Eu garanti que suas dívidas foram quitadas, mas também que ele saiba que, a partir de agora, você está fora de tudo isso. Isadora ficou sem palavras. O alívio era imenso, mas a inquietação persistia. Você pagou as dívidas dele? Paguei, respondeu Alessio, sem orgulho, apenas constatação. Mas não fiz isso por ele. Fiz isso por você e pelo seu filho. Você não deve nada a ninguém, Isadora, nem a mim. Ela levou as mãos ao rosto, sentindo as lágrimas caírem, quentes e silenciosas. Teresa, emocionada, apertou-lhe o ombro. A gratidão era impossível de descrever. Não por dinheiro, mas por dignidade, por respeito. O telefone voltou a tocar. Dessa vez era Leandro. Isadora atendeu, hesitante. Isadora, eu não sei o que dizer. Ele balbuciou, a voz trêmula. Parece que sumiram com todas as minhas dívidas. Desculpa por tudo. Eu errei. Não mereço seu perdão, mas... Obrigado. Ela fechou os olhos, sentindo um peso sair dos ombros. Espero que você encontre seu caminho, Leandro. Eu preciso seguir o meu. Desligou e, pela primeira vez em meses, sentiu que o futuro estava nas suas mãos, apesar de todos os percalços. Alessio se levantou, pegou o casaco e anunciou que precisava ir. Isadora o acompanhou até a porta. No corredor, ele se virou para ela, os olhos menos frios do que de costume. Você ainda está segura comigo, Isadora. Sempre. Mas agora, mais do que nunca, é você quem decide o próximo passo. Ela o encarou tentando decifrar aquele homem. Não era só poder ou dinheiro. Havia algo quebrado ali, algo que, de alguma forma, se conectava com as próprias cicatrizes dela. Por que você me ajudou? Ela sussurrou. De verdade. Alessio respirou fundo. Porque anos atrás, alguém me estendeu a mão quando eu estava no fundo do poço. Nunca esqueci. Talvez eu só esteja tentando devolver um pouco do que recebi. E por quê? Ele hesitou, a voz quase sumindo. Você me faz lembrar que ainda existe esperança, que todo mundo pode recomeçar. Isadora sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Obrigada, Alessio. Ele se despediu com um aceno, deixando-a sozinha no corredor, mas desta vez, sozinha de verdade. Sem dívidas, sem medo, sem cordas invisíveis amarrando seus passos. Naquele fim de tarde, Isadora caminhou até o hospital público para a consulta pré-natal. Sentou-se na sala de espera,
observando as outras mulheres, cada uma com suas histórias, seus amores, suas dores. Pensou em tudo o que vivera nos últimos meses. O abandono de Leandro, a solidão, a surpresa do bebê, o medo constante de não bastar. Mas agora havia algo diferente. Uma sensação de que, por pior que fosse o caminho, ela era capaz. Não precisava ser salva, precisava apenas de uma chance real de recomeçar. A médica a chamou, mediu sua pressão, ouviu os batimentos do bebê. O som forte e ritmado preencheu a sala e Isadora chorou de novo, mas dessa vez de felicidade. O bebê chutou, como se também celebrasse aquela vitória silenciosa. Na volta para casa, Isadora sentiu o cheiro de chuva fresca no ar. Lembrou-se da noite em que tudo começara, da caixa pesada, da chuva fria, do medo do futuro e do convite inesperado de Alessio. Entra, você está segura comigo. Agora, essas palavras tinham outro sentido. Ela estava segura consigo mesma. Teresa ligou ainda naquela noite, insistindo para que fossem tomar um café. As duas se encontraram no pequeno café da esquina, onde tudo parecia mais leve. Você mudou, Isa, Teresa comentou, sorrindo. Sabe, tem um brilho novo no seu olhar. Isadora riu, mexendo no cappuccino. Descobri que quando a gente não foge dos nossos medos, eles perdem a força. Ficaram ali conversando sobre tudo e sobre nada, como velhas amigas que sobreviveram à tempestade. Isadora percebeu que, mesmo sozinha, nunca esteve realmente só. Havia laços invisíveis, de amizade, de cumplicidade, de esperança, que a mantinham de pé. Ao chegar em casa, Isadora abriu as janelas e deixou o vento entrar. Sentou-se à mesa, pegou papel e caneta e começou a listar sonhos, pequenos planos, um novo emprego, um lar melhor para o bebê, noites tranquilas. Não precisava de muito, só de verdade. Nos dias que se seguiram, Alessio não apareceu, mas enviava mensagens curtas. Como estão vocês hoje? Precisa de algo? Lembre-se de descansar. Ele nunca cobrou nada, nunca pediu reconhecimento. Apenas existia ali, à distância, como um anjo improvável. Meses depois, quando o bebê nasceu, uma menina de olhos castanhos, expressão forte, Isadora sentiu que tudo fazia sentido. Batizou a filha de Aurora, porque depois da noite mais escura, sempre vem o dia. No hospital, Alessio apareceu para visitar. Trouxe flores, chocolates, um urso de pelúcia enorme, mas trouxe, acima de tudo, um olhar sereno, de quem também havia encontrado espaço para recomeçar. Ele se aproximou, olhou para Aurora e depois para Isadora. O mundo pode ser cruel, mas ele também pode ser novo, disse baixinho. Isadora sorriu, emocionada. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Ele sorriu de volta, e naquele gesto havia mais do que promessas. Havia respeito, admiração e uma ligação silenciosa de quem já tinha entendido que o amor, às vezes, nasce do improvável. Isadora, agora mãe, agora forte, agora dona de si, soube que estava pronta para o que viesse. Não precisava de salvadores. Precisava apenas se lembrar todos os dias da mulher que se recusou a desistir. E você, que acompanhou essa história até aqui, talvez também carregue seus próprios medos, seus próprios segredos, suas noites de tempestade. Mas lembre, sempre existe uma janela aberta, uma mão estendida, uma chance de recomeçar. Se essa história tocou seu coração, conte aqui nos comentários. Em qual momento você mais se emocionou? Compartilhe e curta. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque juntos a gente pode espalhar esperança, inspiração e coragem. Afinal, todo mundo merece ouvir que está seguro. E quem sabe, ser o começo do recomeço de alguém. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.